Fala pessoal, aqui é o professor Israel Elias e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula onde nós vamos aprender um pouquinho sobre tecnologia, informática e inovação. E a aula de hoje, para quem estava presencialmente no curso de informática, nós falamos sobre o surgimento do computador, algumas peças ali que fazem parte do componente do computador para você entender um pouquinho como que funciona essa máquina que norteia a nossa vida hoje. Todo mundo tem um computador em casa, né? Seja ele o notebook, o gabinete ou o celular. E nós falamos um pouquinho sobre esses elementos na aula presencial. E eu quero falar aqui para vocês, vou trazer como que surgiu o primeiro computador. Olha só, uma imagem que eu mostrei em sala para vocês é a imagem do primeiro computador da história, o ENIAC. E ele surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Devido à necessidade de calcular rota dos mísseis balísticos, e antes era feito tudo na mão. Eles viam o peso da bala, a direção que a bazuca tinha que apontar para ver onde que o míssil iria acertar, né, o alvo ali, né, que foi utilizado na Segunda Guerra. E eles precisavam de uma máquina que fizesse esse cálculo automaticamente de forma mais rápida que um ser humano. Foi aí que começou o projeto e foi desenvolvido esse primeiro computador da história. E conforme eu falei em aula, lembro que o primeiro computador ele tinha 30 toneladas, 30 toneladas, gente, olha o peso, 30 mil quilos do primeiro computador. Aqui umas imagens da bobina, deixa eu tirar minha foto feia aqui de cima e colocar aqui no cantinho, as bobinas, transistores. Ele ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Geralmente as casas aqui no Brasil, a gente tem as casas aí de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados, algumas 120. O computador ocupava 180 metros quadrados. Olha só toda aquela parafernália, cabos, plugs, botões para lá e para cá. E a galera ali programando os primeiros computadores, né? E ele era operado por várias pessoas. Uma pessoa só não conseguia operar toda essa máquina, toda essa estrutura, porque era quase impossível. E veja, esse primeiro computador foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né, nessa época aí, para que fosse possível utilizá-lo, tá bom? E o computador, tá, todo esse computador, ele teve um avanço. Aqui é a evolução dos computadores. Foi na década de 60, depois diminuiu um pouco o tamanho, tá, do computador. Depois na década de 70 diminuiu mais um pouco, 80, 90, lembra aqueles tubão, né? O tubão, aquele monitor enorme que tinha assim, um peso danado, que era a tela do computador antigamente, na década de 90. Como eu sou velhinho, sou tiozão, né, sou velhinho, então eu lembro ainda desse tipo de monitor. Depois vieram aqueles mais bonitinhos, assim, né, slim, que ficou até mais fácil de carregar. Hoje temos monitores enormes. Você percebeu que esse aqui, ó, ele tem um gabinete do lado da tela. Esse aqui também, e aqui não tem. É porque hoje nós temos vários computadores que não precisam de um gabinete, que tudo aqui dentro dele já é o computador. É tudo em um, né? Tudo em um. E hoje nós temos um computador importantíssimo e poderoso, que é o celular. O celular é um computador de muita potência. Tem celulares que são mais potentes que o meu computador aqui, por exemplo. Devido ao processamento, memória, rapidez e tudo mais, tem celulares que são mais potentes que computadores de mesa. E por isso que eu falei que todo mundo tem em casa um celular, ou computador ou celular. Os dois, talvez, né? E o celular, ele está em todos os lugares. E na aula, a gente falou também sobre a diferença entre hardware e software. Lembra que eu até brinquei que hardware é a parte dura. Hard em inglês quer dizer duro, difícil. Algo que é palpável. Você consegue encostar, digamos assim. Encostar é um bom exemplo? Porque quando eu estudava sobre aquela questão de algo é abstrato e não é abstrato, eu lembro que abstrato é o que a gente não conseguia encostar e não abstrato é o que a gente conseguia encostar. Minha professora falava isso. Então, hardware é aquilo que eu consigo tocar. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, um HD. Tem um HD aqui, ó, um hard disk, é um HD que vai dentro do computador. Isso aqui é um hardware. Tá? O HD, pendrive, a tela do computador, o gabinete, placa-mãe, tudo é hardware.
tá? Partes do computador que eu consigo encostar. Inclusive, deixa eu pesquisar aqui no Google. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui no Google. Vamos lá. Para a gente estudar aí o que vem a ser o hardware. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Hardware. Hardware. Ó, todos os componentes do computador estão aqui, ó. A placa-mãe, que está dentro do seu computador, ó. Hardware, processador, ó, tudo é hardware, tá bom? E do celular a mesma coisa. A placa do celular, bateria, a tela é hardware. Tá bom? Está entendido? E software. O que é software? São os programas, aplicativos. Você entra ali o seu joguinho, que ele é um software. O que significa soft em inglês? É suave, você não consegue encostar. É o software. E na aula a gente brincou que... Eu lembro que eu falei que software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta. Sabe quando o computador tá lento, o celular tá lento? Você fica reclamando, ai, que lentidão o celular aqui. Esse computador tá lento, você xinga o software. E hardware é a parte que você consegue chutar e jogar fora e comprar outro. Tá bom? Só para você entender aí como que é a diferença de um para o outro. Beleza? Bacana? Entendido? Hardware e software. E na aula a gente começou a falar um pouquinho sobre os processadores. O processador é como se fosse o cérebro do computador. Aqui dentro há vários transistores. Lembra que eu falei de transistor, que eu falei das ligações 01, 01, 11, 01, que são como se fossem as sinapses do cérebro. E ali você tem os transistores num processador. Então veja, aqui é um i7 e esse i7 ele tem cerca de 4 bilhões, eu vou repetir, 4 bilhões de transistores dentro dessa pecinha pequena aqui. Essa pecinha aqui dá 5 centímetros de largura e aqui dentro tem 4 bilhões de transistores. Esse é o cérebro do computador. Sabe quando o seu celular esquenta? Sabe quando o seu celular esquenta e você sente que ele está quente? É o processador. O processador processando impulsos elétricos para lá e para cá e vai. E dessa forma ele esquenta. Mesma coisa para o computador. Quando ele esquenta muito, é o processador ali trabalhando. Inclusive no computador seu, tu vê que tem uma ventoinha atrás que ela roda, que o nome daquilo lá é cooler, tá? Não é ventiladorzinho, nada, é cooler. Que serve para refrescar um pouquinho o seu processador, ali, os seus equipamentos de informática. Então nós temos aqui um processador, esse aqui é o Core i7, né? Core i7 provavelmente. E passei também em aula um videozinho falando sobre o processador. Veja aí. Olá! Você sabe qual é a função do processador no seu computador? Neste vídeo, vamos explicar o que ele é, como funciona e as principais características. O processador é um chip responsável por execuções de cálculos, aceleração, endereçamento e também por tomar todas as decisões lógicas que basicamente resultam em todas as tarefas do seu computador. Desde a mais simples, como abrir uma janela, até a mais complexa, como criar uma animação 3D. Por isso, o processador é conhecido como o cérebro do computador. Ele funciona da seguinte maneira. Imagine o seguinte cenário. No processador, ao lado dele nós temos a memória RAM e dispositivos de entrada e saída, como HD, mouse e teclado e um monitor. O meio de comunicação entre eles é chamado de placa-mãe. Ela é a responsável por ligar o processador a todos os outros componentes do computador. O processador executa 3 funções básicas. Recebe a entrada de dados, processa estes dados e fornece os dados de saída. Ok, mas o que isso significa na prática? Quando você digita um texto no seu computador, por exemplo, cada letra digitada é um dado de entrada. O processador recebe estes dados, processa eles e fornece a saída. Neste caso, tudo o que você digita aparece imediatamente na sua tela. E isso tudo é feito em frações de segundos. Mas não existe só um tipo de processador. Ele possui diversas características. Seguem algumas delas. Socket é o tipo de conexão física do processador com a placa-mãe e o responsável por transmitir energia ao processador. Núcleo ou core. Os núcleos são um dos responsáveis pela velocidade de processamento, ou seja,
Quanto mais núcleos o seu processador tiver, mais funções ao mesmo tempo ele poderá fazer sem sobrecarregar o computador. Mas como disse, ele é um dos responsáveis pela velocidade. Outro fator importante é o clock. Primeiro de tudo, o clock é responsável por definir a frequência com que o processador consegue executar uma tarefa. Ele é medido por Hertz, que indica a quantidade de ciclos que ocorrem em um determinado tempo, neste caso, em segundos. Por exemplo, se um processador possui 2 GHz de clock, ele conseguirá lidar com 2 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, quanto maior for o clock, menor será o tempo de execução e mais rápido será o seu processador. Cache. Basicamente, o cache é uma memória auxiliar do processador, onde é armazenado os dados mais acessados e que serão processados. O processador acessa essa memória e executa rapidamente a ação. Este é mais um fator importante que tem impacto direto na velocidade do processador. Quanto mais cache, mais capacidade de armazenamento, maior será a sua velocidade. Se quiser saber mais sobre processadores, acesse o link na descrição desse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil. Então tá aqui um pouquinho, nós explicamos um pouquinho do processador. Depois eu mostrei para vocês um HD, o HD. O que é o HD? Hard Disk. Ele é responsável por armazenar as informações do seu computador. Você guarda ali foto, músicas, vídeos, guarda tudo ali dentro do HD. Dentro do HD, que é o hard disk, ele tem um disco rígido que ele guarda as informações ali dentro. Eu até mostrei aqui, ó. Esse é um HD de... Deixa eu colocar na minha tela. Ó, esse aqui é um HD de... Opa, ficou preto aqui. Aqui. Esse é um HD de notebook. Tá? Aqui dentro tem um disco, tá? Um disco parecido com aquele ali, e ele guarda todas as informações. Do notebook é um pouquinho menor. Do computador normal, de computador de mesa, ele é maior o HD. Para guardar mais informações, ele roda mais rápido também o disco aqui dentro. Então, esse HD é o responsável por guardar as informações do computador aqui nesse disco, tá? Hoje, nós temos o SSD, que estão substituindo os HDs. O SSD, ele não tem um disco dentro e ele não guarda toda a informação nesse disco. É uma memória como se fosse flash. E esse SSD, ele não tem aquele disco físico e ele é muito mais rápido para processar as informações do seu computador. Se você for trocar o HD do seu computador, procure um SSD. Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Vamos ver se no Google pego aqui, ó, um SSD. Um HD SSD. Então nós temos aqui, ó, é nesse estilo, ele é bem levezinho, bem leve, ó. Ele é bem leve, tá? E é do mesmo tamanho do HD normal. E aqui vejamos como que ele salva, como que ele traz as informações aqui dentro. Ó, é uma memória flash, ó. Olha aqui, esse aqui é um HD, né, normal com disco, e esse aqui é um SSD. Olha como é que são salvas as informações aqui. E ele é muito mais rápido. Inclusive meu notebook aqui, eu tinha um HD normal, mudei para SSD, virou outro. Muito mais rápido, ó. Um HD normal com disco, que tem que ficar agulha lá pesquisando onde que salvou, e aqui um SSD muito mais rápido, tá bom? E depois a gente falou, por último, essa aqui é a memória RAM. Quando nós ouvimos falar de memória RAM, é essa memória aqui, que serve para quê? É uma memória em tempo de processamento. Quando o computador está ligado, você executa alguns programas, esse programa é armazenado aqui na memória RAM. Tá? É o tempo de processamento. E quanto maior a memória, mais informações ela consegue guardar aqui dentro. Ela processa mais rápido o seu computador. Até inclusive na sala eu mostrei isso aqui, ó, para vocês. Ó. Eu mostrei no meu celular. Vamos ver se vai dar para ver na tela aqui. Eu abri meu Instagram, ó. Deixa eu limpar a memória. Vou abrir meu Instagram, vamos ver se vai dar para enxergar aqui. Deixa eu ver. Ó, tá carregando. Carregou meu Instagram. Tá vendo que demorou um pouquinho para carregar? Né? Demorou um pouquinho. Se eu minimizar o Instagram, tá na memória RAM ainda. Tanto é que se eu abrir de novo, ó, abriu muito mais rápido. Porque tá em memória RAM. A memória RAM que é responsável de guardar temporariamente essas informações. Agora, se eu fechar o Instagram,
pedir para abrir de novo, vai demorar um pouquinho mais para carregar aí o meu Instagram, tá? A memória RAM que é responsável de guardar todas essas informações aqui. Beleza? E aí, por último, né, que nós passamos lá na sala de aula. Armazenamento, memória de armazenamento, HD. Você guarda as informações, mesmo que desliga o computador, você guarda no HD, hard disk. Memória de processamento é a memória RAM, tá? Só para você entender aí um pouquinho, tá bom? Eu vou fechar a aula por aqui para não ficar muito grande essa aula. Depois vou continuar trazendo informações sobre dicas de configuração de celular, igual falamos na aula ontem aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.